Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Eu tive problema na imigração nos Estados Unidos, né? Como é que foi isso? Bom, eu fui para lá, na época eu era casado e não tinha filhos ainda, né? Eu fui para lá em 2000, eu saí, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava na 51, uma empresa de cachaça no Brasil como vendedor de atacado. E aí mudou a diretoria da empresa e eles na época mandaram muita gente embora. Todas as pessoas os meus gerentes que haviam me contratado foram mandados embora. E começou meio que uma caça às bruxas, né, na empresa naquela época. Eu tinha 10 anos de empresa, né? E eu já estava meio... Eu não estava me sentindo legal por conta dessa pressão que estava se fazendo. Vários amigos meus tinham saído, né? E na época eu tinha acabado de comprar um apartamento. Estava pago, paguei, estava à vista. E minha ex-esposa queria ter uma experiência internacional por conta da minha história e tal. A gente já tinha vindo para a Inglaterra uma vez, de férias. E aí nós resolvemos ir para os Estados Unidos. Aí tiramos visto na época de turista e eu fui para Califórnia, né? Fui morar em Los Angeles, né? Aí lá eu trabalhava como valet park no hotel. Redson. Não, peraí, você foi de turismo, mas aí começou a trabalhar lá. Não, eu não fui de turismo. Eu vim de turismo pra cá em 98. Sim. Nessa época o dólar estava congelado no Brasil. Aí eu saí de férias e fui ver um pacote pra Bahia, né? E eu tinha conhecidos aqui na Inglaterra, né? Por conta do tempo que eu tinha morado. E aí falei, pô, o preço de ir pra Bahia, ficar uma semana lá num hotel 5 estrelas lá nesses resorts, ou ir pra Inglaterra e ficar na casa de amigos lá, é mais ou menos igual, né? Sim. Então vamos pra Inglaterra. Aí a gente passou 12 dias na Inglaterra, né? Aí minha ex-esposa adorou e tal, falou, pô, queria ter uma experiência e tal. Aí nós não tínhamos casa ainda, nós voltamos, eu trabalhei de 98 até 2000, comprei um apartamento e aí começou essa mudança na empresa. Aí eu falei, bom, se você quiser ter uma experiência internacional, essa é a hora, né? A gente passa a chave no apartamento e vamos, não temos filho, não temos nada. E aí a gente foi. E ela trabalhava de babá, eu trabalhava de manobrista. Comecei a trabalhar de manobrista, depois logo em seguida, lá o mesmo problema, né? Muita gente, era só brasileiro como manobrista no hotel, mas pouca gente falava inglês, né? E logo eu me destaquei um pouquinho, porque falava um pouquinho mais que os outros, aí me colocaram com manager ali, né? Então, o chefe dos manobristas. O chefe dos manobristas. Então e a gente recolhia o dinheiro, recebia dinheiro na época, né? Era 2000 isso. E no dia seguinte eu saía com o dinheiro, levava para casa, no dia seguinte levava pro dono da empresa, né? Andava com todo o dinheiro. Só que aí, o que aconteceu? As Torres Gêmeas, né? Tava lá, né? E aí eles começaram Você tava nos Estados Unidos. Eu tava nos Estados Unidos, aí eles começaram a mudar várias regras. Tanto que eu tenho a drive license de lá, né? E eu cheguei como turista, não podia ter a drive license, né? Isso que eu penso. Como é que você tirou, né? Então você vê o jeitinho brasileiro, né? Na época, o jeito brasileiro era esse, né? Quem me orientou foi o próprio dono da empresa de Valet Park, né? Falou assim, não, pega o seu passaporte e manda pro home office e solicita o green card. Falei, como assim, né? Todo turista aqui, né? Você tá louco? Não, os caras vão negar, né? Só que, enquanto isso, naquela época, não era como digital, né? Você punha o passaporte num envelope, mandava para lá. Esse processo todo demorava em torno de uns 2 meses, 2 meses e meio, né? Até o passaporte ir, ser analisado e voltar. E quando você mandava o passaporte, eles te davam um protocolo com um número, né? E aí, com esse número de protocolo, você ia lá no DMV, Department Motor Vehicle deles. Tipo o Detran deles lá. E falava, ó, meu passaporte tá no home office, né? Porque eu tô tirando o green card, mas tá aqui o número do protocolo, né? E com esse protocolo, você podia tirar a drive license. E aí eu tirei a drive license. Ela era válida por 4 ou 5 anos, né? E dessa forma, depois o passaporte voltava. Olha, infelizmente, seu status é de turista, você não pode ter o green card, né? Quando terminar o seu visto, você tem que sair do país, né? E aí, só que aí eu tinha a drive license. E a drive license era um documento americano. Então, qualquer um que me parasse na rua e pedisse meu documento, eu mostrava a drive license.
né? Isso queria dizer que eu estava legal no país, porque é ilegal, você não pode tirar drive license, né? E durante 4 anos você podia ficar legal, né? Caramba. Depois das Torres Gêmeas, todas essas brechas eles começaram a fechar e hoje em dia você não consegue mais fazer nada disso, né? É tudo também virtual, né? Digital. E tudo É isso que eu fico pensando, né? Porque o cara que vai lá para os Estados Unidos hoje para morar ilegalmente, né? Tem muita gente que ainda vai fazer isso, né? Como é que ele vai conseguir, tipo, ter uma vida normal assim? Pois é, você não consegue abrir conta em banco, você não consegue fazer nada, né? Bom, como aqui, né? É como aqui, né? Fica difícil, né? Se você ficar ilegal aqui, se você não tiver aberto uma conta antes ou uma coisa, fica... É uma vida... O problema é que nos Estados Unidos você tem um continente, né? Se você tá cansado do frio de Nova York, você desce pra Flórida, você vai pra Los Angeles e tem um outro... Você pode viajar o país Não, inteiro. mas é isso aí. Você pode viajar, tudo bem. Mas e se você não tiver a habilitação, se você não puder dirigir? Sim, vai complicando cada vez Aí mais. você vai, tipo, você vai viver uma vida muito restrita ali. É o que eu falo, tem objetivos, tem propósitos, né? Muita gente vem pra cá e foca no dinheiro, né? Ah, não, eu vou lá pra ganhar dinheiro. Tudo bem, é um objetivo, é um propósito, né? Mas no meu caso, como eu te falei, não é esse, né? Eu vim aqui pra, né, Eu vivi uma dar um experiência. suporte aí pro meu filho para ele começar a vida nova dele e terminar a minha vida nova. Eu acho que no Brasil, se você hoje ganha, sei lá, até uns 5 mil reais, vale a pena vir para cá, né? Vale a pena porque você consegue ter acesso aí a muito mais coisa aqui, né? Graças a 5 mil reais. Falando em dinheiro, né? 5 mil reais no Brasil. 5 mil reais. Hoje você tá numa faixa ali de, não sei, vou chutar, mas 10% da população ganha 5 mil. Então, né? e 5 mil reais não dá 1.000 euros. Não dá para nada, né? Não são 1.000 euros. Não são 1.000 euros. É uma coisa... Eu tava vendo aqui outro dia, acho que num entrevistado seu, que ele falou que mudou a vida da família. Ele mandava acho que 200 euros por mês, né? Dava 1.200 reais lá para alugar uma casa, né? Então, tá, é um trampolim, é muito bom, né? Então. Mas uma vez aqui, né? Você tem, como eu te falei, você tem um mundo de coisas que você pode acessar aqui que você não tem lá, né? E você vê, essa liberdade aí econômica também, que você estava falando aqui de Londres. Tudo bem que isso foi há 20 anos atrás aí e tal. Mas 20 não, né? 30. Um pouquinho mais. 30. Mas pô, o cara chega lá na construção, fala, opa, não, eu quero trabalhar aqui e tal. Claro que hoje em dia é um pouco mais restrito, né? Você, sei lá, talvez tenha que ter lá o número de segurança social lá. Alguma coisa assim. Não sei como é lá não, hoje mas em eu dia. tinha, eu cheguei a tirar na época. Né? Para você ter uma ideia, quando eu voltei de lá, eu voltei legal, né? Nessa vez. E todo o tempo que eu trabalhei lá, eu trabalhei registrado. Né? Então eu pagava tax. Né? Sim. E aí, quando eu vim embora, eles me indicaram um contador. Eu fui no contador e eu recebi toda a taxa de volta. Né? Veja, né? Fala Mas assim, porque é diferente. Você não pode trabalhar aqui, mas você trabalhou e pagou taxa, então você pode pegar a sua taxa de volta. Mas é porque a imigração é uma coisa, o revenue, né? Que eles devem. Não sei qual é, a Receita Federal deles é lá. outra coisa. Mas você pode imaginar uma coisa dessa no Brasil, né? Quer dizer, não, no Brasil. No Brasil, você vai na farmácia, você tem que dar seu CPF. Não. Onde é que já se viu isso? Não, então, aí. Então, conta o negócio dos Estados Unidos aí. Sim, aí começou já estava quase 1 ano e pouco lá, começou lá eu não fiquei, dessa vez com a minha esposa eu não fiquei legal, né? Dessa vez a gente seguiu o visto e tal, renovou e foi ficando. Mas quando teve o atentado, né? O acesso ao trabalho começou a ficar mais difícil, a imigração começou a ficar mais apertada, né? Para contratar imigrante começou a ficar mais apertado. Aí nós resolvemos voltar, né? Aí eu voltei para o Brasil e aí então continuei minha carreira como vendedor. Só que aí eu fui para outra empresa que é a Velho Barreiro lá, né? Comecei a trabalhar na Velho Barreiro trabalhei 9 anos na Velho Barreiro. E nesse período na Velho Barreiro eu trabalhava na região de São Paulo, depois fui para Campinas. E tinha uma vez por mês a empresa fazia uma reunião de final de mês para discutir os resultados e
e fazer as metas para o mês seguinte. E a gente sempre participava o diretor, o gerente comercial, o gerente de exportação, né? E eu sempre grudava no gerente de exportação, eu conversava em inglês com ele para eu poder treinar um pouquinho inglês. Nessa área no Brasil ninguém fala inglês. E sempre dava uma cutucada, né? Falar, ele chama Joenir. Falou, Joenir, você precisa de um ajudante lá, tal, né? Me fala e tal, né? Mas brincando, né? Nunca tive essa... E aí um dia o diretor me ligou, falou, vem pra cá, quero conversar, e me propôs, na época a categoria cachaça não existia, né, nos Estados Unidos, né, então eles chamavam de caninha, de pinga, de aguardente, e aí foi instituído lá pela Secretaria de Agricultura, alguma coisa assim, que seria cachaça, né, e a cachaça para você ter uma ideia, ela é mais nobre do que o rum, né, o rum é um subproduto da cachaça. E nos Estados Unidos eles chamavam de white rum, né? Chamavam cachaça de rum branco, né? Então ele me chamou e falou, eu quero entender, quero que alguém vá lá, que conheça o mercado, que fale inglês, que tenha o visto, para entender lá, né? Quem compra, quem não compra, como que é, tal. E aí eu fui para lá no nosso distribuidor da costa leste dos Estados Unidos e eu acompanhava os vendedores desse distribuidor. Né? Então saía com um sample lá, eles iam nas off-license, restaurante e ia vendendo. Eles vendiam vinho, vendiam várias outras bebidas e inclusive a cachaça. Né? E aí quando ele terminava a abordagem dele lá, eu me apresentava, falava que estava acompanhando ele, que eu era do Brasil, que a gente representava essa cachaça e tal, se ele queria experimentar, e fazia um trabalho de promoção desse produto. Aos fins de semana a gente ia para as churrascarias brasileiras lá, Fogo de Chão e tudo mais, e que já trabalhavam com a cachaça, e a gente fazia caipirinha, fazia uns samples nos copinhos, e pro pessoal que estava esperando mesa, a gente servia, e depois falava, ó, lá, se você quiser, você pode pedir na mesa, tal, e eles vendiam. E aí foi introduzindo a cachaça nesse mercado. Eu fiquei nessa vida aí uns 3, 4 meses, ia para lá, ficava 30, 40 dias, voltava. Depois ficava 15 dias no Brasil, ia para lá de novo. Mas eu estava utilizando o visto de turismo. Né? E vacilei, devia ter tirado o de business, né? É porque, na verdade, você não estava trabalhando para uma empresa americana. Sim, mas então, não fazia, mas eu tinha que ter um visto de business, né? Como foi uma coisa meio a toque de caixa, eu fui deixando, as coisas estavam andando, e aí na terceira ou quarta vez que eu fui para lá, o oficial de imigração me parou, chegava sempre no mesmo aeroporto, né, em Newark, ali em New Jersey, né? E ele parou e falou, pô, mas você vem aqui todo mês fazer turismo, né, tal, explica direito. Aí aquela história, quartinho, abriram minha mala, tinha um monte de cartão de visita, uniforme da empresa, catálogo. Aí falaram, não, você veio trabalhar, né, você não veio de turismo e tal. E aí fez umas observações no meu passaporte, falou, quando você voltar pro Brasil, você tem que trocar o seu visto para business. Mas dessa vez você conseguiu entrar? Sim. Aí depois não. Aí depois eu voltei. Não, você foi mandado de volta direto do aeroporto? Eu fui mandado de volta. Dessa vez eu fui mandado de volta. Fiquei lá umas 24 horas, mais ou menos, na salinha. E aí voltei. Mas eles não me falaram, né? Eles falaram, ó, você tem que trocar o visto, né? Como é ser... Porque assim, o meu pior coisa meu maior medo de uma viagem dessa, de ser deportado, vou ter que pegar de volta esse avião aqui. Não foi o mesmo, né? Foi outro avião, né? Não, eu sei, mas vou ter que pegar dessa viagem de 12 horas. 12 horas e mais 12. Bom, que situação. Eu já tive viagens piores, né? Eu te falei, eu tive na China, né? Com esse mesmo meu amigo que morou comigo na Inglaterra, ele foi para um outro ramo, ele trabalhava inclusive no ramo de áudio profissional, né? Eu vendia microfones, vendia mesa de som, vendia... Não, pera aí, rapidinho. Não, conta aí, termina o negócio dos Estados Unidos, pra não perder aqui. Aí, minha família estava no Brasil e eu ficava indo e voltando, né? E aí eu voltei, a gente foi pro consulado para solicitar o visto de
de trabalho, e aí o oficial de imigração falou, não, né, você utilizou o seu visto de turismo indevidamente, né? E, então nós vamos cancelar o seu visto de turismo e não vamos conceder o de trabalho, né? E aí inviabilizou esse processo essa carreira internacional, vamos dizer assim. E aí nunca mais se pode voltar para os Estados Unidos, não? Não. Aí na verdade o que eu fiz, né? Aí esse passaporte era brasileiro, não era o italiano. Aí a gente voltou e aí meu chefe na época falou, então tá bom, né? Vamos mandar outra pessoa para lá e a gente pega você como vendedor aqui no Brasil novamente. E aí eu morava em Campinas, mas fui transferido para São Paulo capital, que é da onde eu sou natural mesmo. E aí voltei a morar em São Paulo e continuei na Velho Barreiro por mais um tempo, né? E foi isso, né? Foi assim, né? Aí depois eu a partir de 2004, consegui minha cidadania italiana. E aí agora não precisa nem de visto, né? É só ir para lá, né? Aplicar aqui. Rapaz, mas é uma situação chata, né? De qualquer forma. Não, eu não fui algemado, nem nada disso, né? Não fui maltratado. Então, conversaram comigo numa boa. E explicaram que com esse visto não podia. Você devia ter falado que ia ver uma namorada lá, pois é, alguma coisa. Também. Não, mas com o que eles tinham visto na bagagem não tinha como, né? Não dava pra enganar ninguém. E ali você sabe, é como aqui, né? Você mentiu por quê? Né? Por que você tá mentindo? Você fala a verdade que não... Não, é verdade, eu sempre falo mesmo, tem que falar a verdade da imigração, mas responder o que eles querem também, né? Sim, tipo, perguntou, responde. É o que responde, nada mais, nada menos. Não fica lá batendo papo, e aí os caras... Vão achar pelo pra puxar, né? Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.